Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma aula de ciências, né? E, na verdade, não é uma nova aula. Eu estou devendo essa explicação desse assunto a vocês, para poder vocês entender o assunto que eu já passei, que é a tabela periódica, é necessário que vocês tenham conhecimento sobre os modelos atômicos, né? A forma de que é composta a matéria. Então, eu espero que vocês estejam todos bem e vamos começar, né, esse novo assunto. Peço a vocês que abram o livro, né, na página 37 e acompanhem comigo. Vá pausando o vídeo se for necessário, né, para você não perder nada da explicação. É muito importante para que vocês entendam a tabela periódica, certo? Então, a gente vai começar agora, né, a matéria. Então, passando aqui, né, a gente vai começar sobre os modelos atômicos, né, os modelos atômicos. Por quê? Veja só, assim como o nosso corpo, né, a matéria orgânica é composta de partes minúsculas chamadas de células, a matéria inorgânica ou a matéria não viva, ela também é formada por algo invisível aos nossos olhos, que foram descobertos, né, há muito tempo atrás por cientistas, esses que a gente vai esmiuçar agora na explicação. Né? E como chegou a essa conclusão? Eles começaram há muito tempo atrás, desde a Grécia Antiga, a observar que a matéria inanimada, ou seja, a matéria que não tem vida, ela era composta por partes minúsculas. Né? E aí eles foram estudando, estudando e chegando aos modelos atômicos, ao modelo do átomo, que eu digo para você, né? Atualmente a ciência trabalha com um modelo atômico, né? Mas ele não é definitivo, né? Cientistas e pesquisadores podem, no futuro próximo, aperfeiçoar esse modelo atômico de acordo com as descobertas que vão sendo feitas. Então, o que significa isso? A criação de modelos atômicos tem como objetivo ajudar a compreensão da composição da matéria, de que é composta a matéria. Então, vocês vão entender quando a gente estiver analisando cada cientista. Então, espero que vocês estejam com o livro aberto na página 38. E aqui diz o seguinte, ó. Até o momento, para explicar a matéria e algumas de suas propriedades, usa-se o modelo de partículas. Partícula é um termo geralmente utilizado para designar qualquer pequena porção de matéria, como um grão de areia, mas em ciência, quando falamos em modelo de partículas, estamos nos referindo a um mundo invisível a olho nu, né? Que a gente não consegue ver, ou seja, as menores partículas que formam a matéria. Nesta unidade, você vai conhecer algumas delas e as principais teorias e modelos desenvolvidos para explicar a matéria. Então, o questionamento a respeito do que constitui a matéria é muito antigo, né? Pensadores já viram isso há muito tempo atrás. Uma das primeiras explicações de que se tem registro para essa questão foi dada pelos filósofos gregos, né? Há mais de 2.300 anos. Veja, há 2.300 anos atrás já se pensava em que a matéria era formada. Então, segundo eles, a matéria era construída por partículas extremamente pequenas e indivisíveis, chamadas de átomos. E por que a palavra átomos? A palavra é de origem grega, que significa indivisível. Então, para os pensadores gregos, os cientistas gregos, né, eles achavam que a matéria era composta por uma parte minúscula que não se dividia. Tá? Depois, esses estudos foram retomados e os modelos atômicos não são definitivos, pois, com o desenvolvimento da ciência, novos resultados experimentais têm sido empregados no aperfeiçoamento da representação dos átomos. Então, vamos ver aqui como chegou ao modelo atual. Né? Passaram por 4 cientistas aperfeiçoando esse modelo. Então, o primeiro modelo atômico, né, pensado foi Dalton, né? O cientista Dalton, o inglês John Dalton, em 1760, né, que pegou a ideia dos gregos, né, e disse o seguinte, né,
Para ele, a matéria era formada por substâncias entendidas na época como tipos de matéria, com propriedades bem definidas. Essas substâncias eram compostas de átomos, partículas maciças, preste atenção, maciças, como se fosse uma bola de ferro maciça e indivisível, que não se quebrava. Né? Era a última partícula da matéria, que não podiam ser criadas nem destruídas. Elas estavam na natureza, não podiam ser criadas e nem tampouco destruídas. Esse era o modelo atômico de Dalton. Então, ele pensava o átomo assim, ó, né? Dessa forma, partículas maciças. Então, a isso ele foi chamando, né, de elemento químico. Cada átomo desse é um elemento. Olha, já chegou na Gênesis, lá da tabela periódica. Dalton já pensava nisso, né? Só que ele pensava erroneamente que cada átomo desse, né, era, e na verdade, né, ele tem uma certa razão. Formava um elemento químico. Ele deu o nome de elemento químico e colocou um símbolo, né? Uma simbologia para cada elemento. Mas a gente vai ver que isso é muito mais complexo. Aí vem Thomson, né? Num século posterior, em 1856, e ele discorda com algumas coisas de Dalton, né, no modelo atômico. Então, ele já incorpora um outro elemento. Através de experiências, ele percebe que existe no átomo, né, não é só uma partícula maciça, mas existem algumas partículas negativas chamadas de elétrons. E aí ele forma um novo modelo, né, que é o átomo com algumas partículas soltas. E aí isso é interessante, né, que ele deu o nome de ele comparou isso com um bolo de passas, né? Um bolo de passas, ou seja, um bolo com passas soltas dentro, que era justamente os elétrons, né? Que estavam soltos. Era assim que ele pensava o átomo. Não ficou por aí. Estudos posteriores vieram e o neozelandês Rutherford, né? Ele analisando, né, a estrutura do átomo, ele percebeu, né, que esses elétrons existia, né? É interessante porque foram adicionando experiências e não tiraram, né, nada do que foi pensado, nem mesmo lá na Grécia Antiga, mas acrescentando. Então, esses elétrons existiam, só que ele não estava dentro do átomo em si. Mas o átomo ele se dividia em duas partes. Existia o núcleo, que é essa parte aqui, e ao redor do núcleo estavam os elétrons, certo? Que são as partes, essas partes com carga elétrica negativa, né, que ficavam circulando ao redor do núcleo através de caminhos chamados de eletrosferas, que são esses caminhozinhos aqui, ó, certo? Terminou por aí, professor? Não, né? Outros estudos vieram, porque aqui vocês percebam, né? Aqui nós temos um núcleo carregado de partículas positivas, né? E a eletrosfera, né? Carregada com partículas negativas, chamadas de elétron. Vejam que o modelo atômico de Rutherford, ele vai ter duas partes, elétrons e prótons dentro do núcleo, né? Estudos vieram mais tarde e o aprendiz de Rutherford, o aluno de Rutherford, que é chamado agora de Rutherford Bohr, né, que era Niels Bohr, dinamarquês, ele estudou com Rutherford e ele aperfeiçoou mais ainda esse modelo atômico. Ele acrescentou, né, uma outra partícula que foi chamada de nêutrons dentro do núcleo. Então, vejam que Rutherford ele pensou, né, no átomo com apenas duas partes, o núcleo, a eletrosfera, dentro do núcleo carregado com prótons e na eletrosfera os elétrons, né? E agora o Bohr ele vai acrescentar os nêutrons, que são partículas negativas dentro do núcleo, dando equilíbrio ao núcleo, certo? Porque o núcleo tem para a mesma quantidade de prótons, que são partículas positivas, existe uma mesma quantidade negativa de nêutrons, que é para equilibrar essa força.
certo? E por fora, os elétrons trabalhando nas eletrosferas, só que com um detalhe. Esses elétrons não têm quantidades indeterminadas, mas cada eletrosfera existia uma camada de valência, ou seja, uma quantidade específica de elétrons para cada eletrosfera, né? E a quantidade de eletrosfera e de elétrons que um átomo vai ter é o que vai determinar as características do elemento químico que vocês viram lá na tabela periódica. Espero que vocês estejam lembrados. Então, a gente vai ver aqui, ó. Entende? Então, aqui, né? Recapitulando, o modelo atômico hoje, né? Ele está trabalhado em cima desse aqui, ó. Prótons, nêutrons, elétrons, trabalhando, né, na eletrosfera, tá? Aí vamos passar mais adiante para vocês entenderem que a estrutura do átomo. Veja, vocês estão lembrados que lá na tabela periódica, né, foi explicado para vocês com aquela videoaula, né, que cada símbolo daquele de elemento químico, ele tem umas características, ele tem um número atômico, ele tem o número de massa que fica embaixo do símbolo. Então, tudo isso está referente justamente a esse modelo atômico. Vejam aqui, né? Aqui é o modelo atômico, o último, né, elaborado e pensado por Rutherford Bohr, né? Veja o núcleo carregado com partículas negativas, nêutrons, e positivas, prótons, certo? E as eletrosferas. No caso, né, esse elemento químico aqui, ele tem 4 camadas, né, eletrônicas. 4 camadas, né, 4 eletrosferas, né? Então, é justamente isso que vai dar a característica ao átomo. E é isso aqui, pessoal, é isso aqui que vai determinar em qual período ele vai estar lá na tabela periódica. Como vocês viram que existem períodos. Lembra disso? Então, nesse caso aqui, ó, né, esse átomo aqui que foi dado como exemplo, né, a camada N é a camada de valência do ferro. A última camada é o que determina quantos elétrons tem na última camada de valência. Nesse caso aqui, é 2 elétrons, certo? Na última camada, 2 elétrons. Então, com certeza, né, eu vou mostrar para vocês agora, o ferro ele vai estar no segundo período da tabela periódica, porque são todos os elementos químicos que têm 2 elétrons na sua camada, na última camada, chamada camada de valência. Então, vamos ver se a gente descobre o ferro aqui. E agora ficou difícil porque a tabela periódica ela está de cabeça para baixo aqui do lado, né? Então, vejam que o ferro, vou mostrar para vocês, tá? O ferro aqui. Veja, quantos elétrons tem na última camada aqui? 2 elétrons, como a gente viu lá no exemplo. Certo? Então, isso aqui é que determina, né, a posição dele aqui na tabela periódica. Né? Na tabela periódica, veja, no primeiro período está o hidrogênio, porque todos os elementos que têm um elétron só na última camada de valência. Os elementos que têm duas eletrosferas, né, 2 camadas de valência, vai estar no segundo período. Os que têm 3 vai estar no terceiro período. Os que têm 4 vão estar no quarto período, como é o caso, né, do ferro, certo? Os que têm 5 no quinto período. Os que têm 6 camadas eletrônicas no sexto período. E os que têm 7 no sétimo período. Então, né, vejam que a tabela periódica ela tem 7 períodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? E aí, a gente tira essa, já descobre. Outra coisa, esse número aqui, ó, né, estão por ordem crescente. 1, aí vem aqui, ó, 2, aí volta, né? Volta.
3, 4, 5, 6. Isso aqui é o número atômico. E o que é o número atômico? Vamos voltar lá para a gente ver o que é o número atômico. Antes de voltar lá, preste atenção no outra coisa também da tabela periódica. Esse número aqui, ó, certo? Esse número aqui tem abaixo, né, do símbolo. É chamado de número de massa. É a quantidade de massa que cada elemento químico tem. Aqui em cima o número atômico, certo? E aqui embaixo o número de massa. Vamos ver o que é que significa isso? Lá no modelo atômico. Voltando. Aqui, ó. Então, o número atômico, certo? É a quantidade de prótons existente no núcleo de um átomo. A quantidade de prótons. Então, se um átomo ele tem 15 prótons, ele vai ter o número atômico 15. Se ele tem 25, vai ter o número atômico 25. Então, é o número atômico e é o que está organizando ele lá na tabela. Veja que trabalho os cientistas que fizeram isso, o Henri Moseley, o Henri Moseley, que ajustou, né, esses elementos químicos naquela tabela. Que trabalho ele não teve, né, para fazer isso? O Mendeleev, né, também, que teve a sua contribuição. Então, o número atômico, o número de prótons. E o que vem ser o número de massa? O número de massa é justamente a soma do número de prótons com o número de nêutrons, né? Aí vai dar a quantidade de massa que esse elétron, que esse átomo vai ter, certo? E cada átomo desse é um elemento químico, o oxigênio, o ferro, né? o alumínio, a prata, o chumbo, né? Cada um vai ter essas características peculiares de cada um deles, né? Número de massa, professor, nenhum tem um número de massa igual ao outro, nem um número atômico, nenhum. Cada um elemento é distinto, o número atômico, o número de massa, né? E as camadas de valência. Eu estou mostrando isso para vocês porque é de suma importância para vocês entenderem, né, a tabela periódica que foi passada para vocês. Então, aqueles períodos, né, da tabela periódica vai ser referente à quantidade de eletrosferas que um átomo vai ter. Se ele tiver 4 eletrosferas, como é o caso desse aqui, vai estar no quarto período. Se tiver 2 eletrosferas, vai estar no segundo período, e assim por diante. E também a quantidade de elétrons que tem na última camada é o que vai determinar também um outro assunto que a gente vai analisar na próxima aula, que são as ligações químicas, as ligações, né, dos átomos. Então, por hoje, a gente vai ficar por aqui, senão fica o vídeo muito extenso e vai ser muita informação para vocês entenderem. Ok? Um abraço e até a próxima aula. Entender